Senhoras e senhores, bom dia. Damos as boas-vindas a todos nessa sessão especial em homenagem ao Dia do Servidor Público, proposta pelos vereadores Anselmo Pereira, Davidson Costa e Luciano Pedroso. Convidamos para presidir a mesa dessa sessão especial o vereador Anselmo Pereira. Convidamos para compor a mesa o senhor João Meirelles, assessor especial do gabinete, nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador Marconi Perillo. Senhor Jairo da Cunha Bastos, chefe do gabinete civil, neste ato representando o prefeito Paulo Garcia. Doutor Cássio de Souza Lima, promotor de justiça, chefe de gabinete, neste ato representando o excelentíssimo senhor Benedito Torres Neto, procurador-geral de justiça. Convidamos o senhor Washington Ribeiro dos Santos, superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral. Major Andrade, comandante da 29ª Companhia, neste ato representando o comandante da Polícia Militar, Coronel Raimundo Nonato. Doutor Leonardo Hernandes, diretor-geral do TRE. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. Senhoras e senhores, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, de todos os parlamentares que compõem este poder, permitam-nos cumprimentá-los, saudá-los nesse dia, o dia que nós estamos dedicando a fazer uma exaltação aos nossos funcionários públicos municipais, estaduais e federais, todos esses que transformam e constroem as nossas cidades e, por que não dizer, melhoram a qualidade das nossas vidas. Em nome desse poder, damos-lhe boas-vindas e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial, em homenagem ao Dia do Servidor Público, proposta pelos ilustres vereadores Irã Saraiva, Davidson Costa, Luciano Pedroso, Anselmo Pereira e aprovado por unanimidade por todos os parlamentares desta casa. Convido aos senhores para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Em tempo, faço um convite ao senhor Beto Mariano, para que, em nome de todas as entidades representativas e associativas dos nossos funcionários públicos, possam compor a representatividade da mesa. Convido o ilustre vereador Davidson Costa para que possa assumir momentaneamente a presidência, para que nós possamos fazer nossa pequena manifestação e, em seguida, ouvirmos também o ilustre vereador Davidson e Luciano Pedroso. Senhor presidente em exercício dessa sessão especial que muito nos orgulha, eu quero dizer aos senhores e senhoras que eu estou me sentindo extremamente feliz nessa sessão, extremamente satisfeito, feliz por ver aqui gerações fantásticas que transformam a vida do nosso município, da nossa cidade e do nosso estado. Eu sou daqueles que reconheço profundamente o que é a vida e a atividade do servidor público. Aqueles que rompem os conceitos de servir e dedicam 24 horas por dia a servir o seu semelhante. Porquanto, senhor presidente Davidson Costa, cumprimento em nome deste poder, tenho certeza que estou fazendo na pessoa também do ilustre vereador Djalma Araújo, Fábio Cacheta, que é funcionário público, do vereador Giovanni Antônio, que também é funcionário público, vereador professor Luciano Pedroso, que propôs comigo essa sessão. Meus cumprimentos ao senhor João Meirelles, assessor especial do gabinete, e neste ato representando o nosso governador Marconi Perillo. Meus cumprimentos ao senhor Jário da Cunha Bastos, esse que eu considero também ser um dos servidores que tem uma história de vida dedicada à causa pública. E quero, através de vossa senhoria, Jairo, estender as minhas mãos e os meus cumprimentos a todos esses grandes companheiros idealistas da vida pública. E, cumprimentando vossa senhoria, estendo os cumprimentos ao nosso prefeito Paulo Garcia, que por motivos justos mandou vossa senhoria. Cumprimento ao doutor Cássio de Souza Lima, promotor de justiça, chefe de gabinete do Ministério Público, que representa o ilustre procurador-geral Benedito Torres Neto. Muito obrigado pela presença sempre do Ministério Público nos nossos trabalhos da nossa casa. Companheiro Washington Ribeiro dos Santos, superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, cumprimento-o como companheiro, por ser meu companheiro rotariano há mais de 20 anos. Meus cumprimentos ao doutor Leonardo Hernandes. Esse eu faço uma questão de fazer uma saudação especial também, muito novo, mas um cidadão intrépido e consciente dos seus deveres, por ser ele hoje o responsável pela futura consolidação dos trabalhos eleitorais no município de Goiânia e também no estado de Goiás. Estendo os cumprimentos a vossa senhoria e também a todos do TRE. Major Andrade, comandante da 20ª Companhia, representando nesse ato a nossa gloriosa Polícia Militar, e o nosso comandante-geral, Coronel Raimundo Nonato. Muito obrigado pelas suas presenças sempre aqui. Querido amigo, representando aí todos os funcionários públicos que estão na mesa, José Humberto Mariano, que nós chamamos de Beto Mariano, e que preside o nosso Sindiflego. Eu quero, através de você, Beto Mariano, estender todos aqueles que lutam, não se entregam, conquistam, modificam e às vezes até se rebelam para serem realmente vistos como verdadeiros funcionários e não como os antigos que chamavam de Barnabés. Essa história de Barnabés é algo do passado remoto, há mais de 50 anos. Hoje os nossos funcionários públicos são considerados, ao meu entender, peças fundamentais
para auxiliar as atividades político e administrativas de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer nação. Nesse sentido, farei um cumprimento muito singelo quando a Câmara Municipal vive nessa sessão um momento singular e de muita alegria em homenagem ao funcionário público. No dia 28 de outubro de cada ano, comemora-se em todo o país o Dia do Funcionário Público, instituído em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, através do decreto 5.936. Mas a história do funcionalismo público em nosso país remonta à chegada da família real portuguesa, quando formou-se o embrião daquilo que seria a máquina administrativa estatal. De lá para cá, o Brasil se tornou independente, virou império e virou definitivamente uma república democrática. E lá estavam os servidores, governos e governantes, vieram e passaram, e os funcionários sempre permaneceram. Tanto na ditadura quanto na democracia, a imensa máquina pública brasileira jamais deixou de funcionar, e vereador Luciano Pedroso, jamais se curvou, principalmente nos períodos de exceções. Assim, a história mostra quem são os funcionários públicos, na verdade, os grandes responsáveis pela manutenção e organização dos serviços prestados pelo poder público em qualquer nível, em benefício de toda a sociedade. Para a consolidação do desenvolvimento econômico e social de um povo, é preciso que os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, estejam organizados e estruturados para cumprir bem o papel constitucional do que lhe é cabido. E nesse sentido, quero dizer que estão aqui toda a representatividade dos funcionários públicos deste município e deste estado. Militares, policiais civis, guardas municipais, professores, educadores, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, funcionários de nível superior, funcionários do cunho administrativo, que estão sempre aqui a reivindicar, agentes de trânsitos, todos se encontram hoje nessa Casa de Leis para que nós possamos fazê-los as homenagens devidas, e tenho certeza absoluta que é esse o reconhecimento dessa casa. Não são os senhores que estão sendo homenageados nessa manhã. Tenho certeza absoluta quem é homenageado. É essa casa que abre, corta a sessão, rompe até mesmo os preceitos administrativos para recebê-los, e o faz com muita galhardia, com muito respeito. Assim, esta Casa de Leis hoje se encontra em festa e muito honrado com a presença dos senhores e das senhoras para comemorarmos o Dia do Funcionário Público Municipal, Estadual e Federal. Sinto-me extremamente feliz e julgo ser esse o sentimento comum a toda a população do município de Goiânia, do estado de Goiás e desse país. Muito obrigado. Salve o funcionário público nesse país. Em tempo, quero convidar o professor Adão Campos, representando o Sim de Goiânia, para tomar assento na mesa aqui. E também já convido o professor Luciano Pedroso para que possa fazer uso da tribuna, ele que é um dos responsáveis por essa sessão. Professor Luciano Pedroso, com a palavra, um dos idealizadores dessa sessão, e que também muito nos orgulha por auxiliar no processo legislativo dessa casa e também na formação político-social daqueles do qual ele ministra aula constantemente. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o vereador Anselmo Pereira, que neste momento preside esta sessão especial. Gostaria de cumprimentar o senhor João Meireles, assessor especial do gabinete neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do estado, Marconi Perillo. Gostaria de cumprimentar o administrador Jair da Cunha Bastos, chefe do gabinete civil, neste ato, representando o prefeito municipal, Dr. Paulo Garcia. Gostaria de cumprimentar o Dr. Cássio de Souza Lima, promotor de justiça, chefe de gabinete, neste ato representando o excelentíssimo senhor Benedito Torres Neto, procurador-geral de justiça.
Gostaria de cumprimentar o senhor Washington Ribeiro, também administrador, superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral. Cabe-se ressaltar que foi diretor também desta casa, que tanto nos orgulhou durante sua passagem aqui frente à direção deste poder. Dr. Leonardo Hernandes, diretor-geral do TRE. Major Andrade, comandante da 29ª Companhia, representando o comandante da Polícia Militar, Coronel Raimundo Nonato. Gostaria de cumprimentar o nosso colega aqui, servidor desta casa, presidente do Sindicato dos Servidores do Legislativo Municipal, José Humberto Mariano, pela qual também nós estendemos a todos os servidores desta casa. Gostaria de cumprimentar o professor Adão Câmara, representando o Sim de Goiânia. Neste ato, a gente cumprimenta também a todos os servidores municipais que aqui se fazem presentes e aqueles também que não se fazem, que não estão aqui presentes nesta sessão. Gostaria de cumprimentar os vereadores que estão presentes nesta sessão, vereador Santana Gomes, vereador Djalma Araújo, vereador Fábio Cacheta, vereador Joãozinho Guimarães, vereador Jorge do Hugo. É tanta gente, não dou conta de visualizar todos. E também, em especial, os dois vereadores que foram coautores desse projeto, o vereador Davidson Costa e o vereador que ora preside essa sessão, o vereador Anselmo Pereira. É com muita honra e satisfação, e nós nos sentimos honrados com a presença de todos vocês. Servidores públicos municipais, estaduais e federais que aqui se fazem presentes. Instrumentos maior, força maior do desenvolvimento do nosso país. O Poder Executivo e o Poder Legislativo são instrumentos passageiros. De 4 em 4 anos, renova prefeito, governador, presidente, renova-se deputados, senadores, mas os servidores públicos não. Servidores públicos significa uma carreira realmente voltada àquilo que é a essência, voltada ao serviço público. E ser servidor público é uma honra, é uma dedicação extraordinária em cada uma das áreas que formam as políticas públicas dentro daquilo que nós chamamos da administração pública de uma forma geral. Educação, saúde, segurança, trânsito, educação, cultura, esporte, lazer. Quantas e quantas áreas são afins àquilo que representa o serviço público? E a sua dedicação. Porque normalmente o servidor público ele oferece mais do que recebe. Eu tenho um primo, quando eu comecei a minha carreira pública em 1980, na empresa de Portos do Brasil S.A., Portobras, em Brasília, ele dizia: Luciano, o servidor público é como se fosse uma ostra. É aquele que ao longo da sua vida constrói com dedicação a sua pérola, e a sua pérola é a sua aposentadoria, né? Ele exerce a sua função com galhardia, ocupa o seu espaço, constrói a sua carreira, e ao findar ele tem aquela bonificação, aquele retorno da sua aposentadoria. E aquele que entra na vida empresarial é aquele que vai mensurar o seu trabalho no campo lá, né? Na iniciativa privada, onde ele vai ocupar o espaço da sua empresa, vai consolidar e vai ter o seu crescimento econômico de uma outra forma. Mas o servidor público é isso que acontece com ele. E essa é uma verdade. Quando eu vejo aqui essas pessoas maravilhosas que compõem a história de Goiânia, para mim é uma honra e uma satisfação. Pessoas que Deus me deu a oportunidade de conviver ao longo dos últimos quase 30 anos. De 83 para cá, nós estamos ligados diretamente a essa estrutura municipal, que me deu a oportunidade de fazer grandes amigos. Eu estava aqui, quando começamos aqui a nossa sessão, eu estava conversando com o Jair e perguntei a ele se eu poderia comentar esse assunto. Vários pontos marcaram a gente, para vocês verem como é que se constrói uma história, que eu poderia relatar assuntos individuais de cada um de vocês. O Jair, eu tive a oportunidade de conhecê-los já na década de lá em 1984. Em 87 nós tivemos a intervenção no município de Goiânia. E aí, naquele momento, estava lá
para tomar posse o nosso vice-governador da época e prefeito interventor, nomeado pelo governador na época, Joaquim Roriz. Uma muvuca lá no Paço Municipal, lá na Praça Cívica, naquele predinho nosso antigo, histórico, assim, até ele não representa muito bem a história daquela praça, mas aquele é histórico para nós, servidores, nós assim, nós que convivemos no município de Goiânia. E ele estava lá, eu estava na cozinha tomando um café, uma água lá, conversando, ainda novo, rapaz, recém-iniciado no processo político, começando a aprender, e o Jairo bravo com a pasta, com o livro de ata, e que não sei o que lá, resmungando para cá, resmungando para lá, para cá, porque queriam fazer uma ata de posse do prefeito interventor da cidade de Goiânia, e ele não concordava, virou aquela... Quer dizer, e hoje está aí, já com seu mais de 30 anos de serviço público municipal. São coisas assim que daria para a gente escrever um livro, um livro de situações que a gente, eu, em 1989, tive a oportunidade de ser diretor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Aliás, eu participei de 2 etapas. Participei da etapa da elaboração, quando eu era assessor do Centro de Pesquisa e Tecnologia Educacional, CETEP. Está aqui a Diná Lúcia e a Elza, nós participávamos do projeto juntos. E aí nós fizemos uma reforma administrativa no governo do Joaquim Roriz. E criou o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Prefeitura de Goiânia, um órgão pautado para fazer com que os servidores pudessem ser valorizados, criar a política de valorização do servidor municipal. E eu tive a oportunidade de ser o seu primeiro diretor, aonde nós tivemos também, mais uma vez, a oportunidade de estarmos perto de todas as categorias profissionais daqueles servidores municipais, na área da guarda municipal, que tremendo embate, desafio que nós tivemos da Guarda Municipal naquele momento, 89, 90 e 91. Na área da educação, na área administrativa, foi um momento que nós capacitamos só numa política, mais de 3.300 servidores municipais em 2 anos. Imagina um órgão recém-montado, uma autarquia, você estruturar e ainda criar as políticas que a Geralda, nós estávamos lá montando o regimento interno do IDRH, estava lá a Geralda ajudando a gente. O aperto na época do secretário de Finanças, mandar o dinheiro minguado para poder criar as políticas, porque fazer administração pública é muito difícil. Porque tudo vem dos impostos. Eu quero saber quem é que gosta de pagar imposto. E aí, mas o benefício nós queremos, a população quer o benefício, e o servidor fica entre a cruz e a espada. Na resistência de pagar o imposto e na busca do serviço público de qualidade. Como fazer com que essa equação possa verdadeiramente funcionar? Vieram outras leis, a lei de responsabilidade fiscal, uma lei extraordinária para que a gente possa fazer da administração pública um instrumento eficiente e eficaz, porque a população quer isso da gente. E aí entra nós aqui no Poder Legislativo, nós já no 6º mandato de vereador, que a gente participa nesta casa, trabalhando em onde? Trabalhando em que sentido? Nas leis que possam comungar e valorizar a cada um e a cada uma pessoa, e aí nós estamos aquela história. Nós queremos ceder, mas a lei nos impede de ceder. E é nesse sentido. E o papel do poder executivo, o papel do poder legislativo, porque também nenhuma política voltada para o servidor público acontece sem passar por essa casa. Porque a administração pública funciona através de leis. E no município, é a Câmara que rege as leis, que aprovam as leis, no Estado é a Assembleia Legislativa, na União, Congresso Nacional, e a Promotoria Pública vai fiscalizar a execução das leis, se elas estão, na verdade, dentro daquilo que comporta o sistema da administração pública. Então o desafio é grande. E esta casa não poderia ter, e não poderia deixar passar em branco, esta mensagem de dizer a cada um de vocês e aos seus familiares, aos seus amigos que aqui se fazem presentes, que nós somos felizes por vocês. Eu sou feliz como cidadão goianiense por vocês. Pago os meus impostos e quero dizer a vocês que é com alegria que eu tenho em vocês frente àquilo que é a gestão daquilo que eu contribuo para a nossa cidade de Goiânia. E nós, que
Queremos com que as futuras gerações, as nossas crianças, os nossos jovens, possam no dia da manhã ter uma cidade melhor, uma vida melhor. É por ações conjuntas nossas, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é que vamos fazer com que a gente possa nos orgulhar no dia da manhã. Cultura, procedimento, transformação, quebra de paradigmas só acontece com gerações. E são quantas e quantas gerações ainda na nossa cidade de Goiânia, com 78 anos, que nós podemos dizer: será que nós temos já uma formação cultural adequada na nossa cidade de Goiânia? Com 78 anos, com menos de uma geração e meia? Não. Nós não podemos comparar, principalmente quando a gente fala, eu estive uma vez falando com o vereador,